Fala pessoal, eu sou o Sérgio Marques, seu engenheiro civil aqui no YouTube falando sobre financiamento imobiliário. E hoje vamos abordar um tema muito clássico, muito pedido por vocês aí, que se refere à questão da entrada dos 20% no financiamento imobiliário Caixa. Muitas pessoas têm aí a dúvida sobre se tem que dar essa entrada ou sobre não dar essa entrada, como que funciona. Então hoje eu vou estar explicando para vocês o passo a passo se você realmente precisa ou não precisa dispor desses 20% aí como entrada para a Caixa Econômica Federal, tá bom? Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever, dar um joinha aí e compartilhar com seus amigos mais próximos. Lembrando, mande esse vídeo aí para o máximo de pessoas possível que você conhecer que está querendo ainda esse ano construir a sua casa própria. Então vamos assim. Essa entrada de 20% eu vou tentar explicar o mais básico possível para que vocês compreendam, para que de uma vez saia da cabeça de vocês e não se torne uma dúvida. Esses 20% que vocês se referem, você não precisa, então eu vou deixar bem claro aqui para vocês, você não precisa passar para lugar algum, não precisa ter esses 20%, não precisa dar para ninguém esses 20%. Funciona da seguinte maneira: a Caixa Econômica Federal, ela financia apenas 80% do valor do seu imóvel. Vamos lá, fazer uma conta bem simples para vocês aqui. Se você for em busca de 100 mil reais, certo? A Caixa vai financiar apenas 80%, ou seja, 80% de 100 mil seria 80 mil. Os 20% seria de uso restrito, uso de recurso próprio. Porém, eles falam que esse valor é a entrada, mas isso não significa que você tem que passar a entrada para eles, tá? Isso significa que você tem que ter esse recurso disponível para iniciar a sua construção, né? Para você iniciar a obra, já que o pagamento da Caixa Econômica Federal é feito por etapas, né? Você recebe por etapas, ou seja, você tem que produzir para poder receber. Então, vamos supor que a cada 30 dias você executa uma etapa e aí sim você consegue fazer essa medição e consegue fazer ali o recebimento daquele valor referente àquela porcentagem que foi executada naquela data. Ou seja, você não precisa passar valores, né? As pessoas confundem muito essa questão de você dar entrada, que você tem que ir lá no banco, né? Quando você faz o financiamento, você tem que ter esse dinheiro. Por exemplo, seria 20 mil de 100 mil que você tem que deixar lá no banco. Jamais. Instituição alguma financeira vai te pedir dinheiro para você fazer um financiamento, já que você está indo buscar, né, uma verba. Sim, né, você tem que pagar algumas taxas ali no banco quando você vai fazer essa captação de recurso. Então existe ali algumas taxas como assinatura de contrato, né, a vistoria, né, do próprio fiscal da Caixa que vai ter que ir na sua residência, no seu terreno, fazer essa fiscalização, um levantamento. Então, isso é taxado. Existem essas taxas que são inclusas aí. Você tem que dispor desse valor para estar pagando esses profissionais e esses custos, né, para estar custeando. Mas, de maneira alguma, você precisa pagar, né, para a Caixa um valor além disso, tá bom? Porque você está indo buscar dinheiro. Então, não tem sentido de você passar dinheiro para essa instituição. Se você tivesse dinheiro, você poderia muito bem construir com o seu recurso próprio e não estaria lá buscando um recurso que nem muitas pessoas fazem aí, né? Que nem a gente faz hoje e eu auxilio você a fazer, tá bom? Então, resumidamente, você não precisa passar nenhum tipo de valor para a Caixa, tá? Se alguém falar isso para você, esquece, é mentira. Uma grande dúvida, né? Isso acontece muito com o quê? As construtoras. Sim, as construtoras, elas vão pedir de você aí um recurso, uma entrada. Você vai dar como garantia o quê, né, para elas? Essa é a questão. Então, eles pegam esses 20% como se fosse sinal, né? Assim como você vai comprar um carro, né? Eu coloco muito esse exemplo. A pessoa pede, manda um sinal para que eu consiga reservar esse carro. No financiamento imobiliário, quando você faz através de construtora, é dessa mesma maneira. Então, eles vão te pedir um sinal e esse sinal você vai ter que dispor dele ali, seja 20%, 30%. Do valor. Muitas vezes as construtoras até parcelam esse valor de entrada. Então, nesse caso, sim, existe a entrada, né? Mas você não é obrigado. Quando se trata de fazer o financiamento pessoa física e você próprio vai em busca desse recurso, falando nesse valor, a gente consegue adiantar até 20% dessas parcelas. É ao contrário, né? Ao invés de você
ter que pagar para a Caixa Econômica, eles te pagam, né? Eles te fazem um adiantamento. Porém, isso é um assunto para outra aula que eu vou estar falando para vocês, vou estar explicando melhor sobre esse tipo de recurso que a gente utiliza aqui. Principalmente no meu escritório, utilizo muito, né? Eu consigo adiantar até 20% das parcelas para que eu possa dar início na minha construção. Então, assim, gente, não existe, tá bom? Definitivamente não existe nenhuma entrada para a Caixa. O que você precisa ter é um recurso, né, para iniciar a sua construção. Seja ele um cartão de crédito, seja ele uma conta, né, em uma casa de material de construção, uma parceria, uma negociação aí, até mesmo uma negociação com uma construtora, se for o caso, que for executar para vocês essa construção. Então, assim, jamais as pessoas ficam com essa dúvida. Elas vão lá, né, na Caixa, fazem a simulação, dá tudo certo, porém esbarra nesse ponto, que é o ponto de, eu tenho que dar entrada. E agora? Eu não tenho esse dinheiro, não tenho esse valor. Então, lembrando, não existe, isso não existe. Se alguém falar para vocês que isso existe, é mentira. Então, você tem que ter, sim, um valor para se iniciar a obra. Como que você vai iniciar a obra sem dinheiro, né? Quase que impossível. Então, você precisa ter esse valor disponível em mãos. Mas não significa que seja dinheiro, né? Então, você pode ter cartão, como eu já disse, um crédito, você pode negociar, eu tenho um carro, preciso da mão de obra. Então, você vai dar seu carro em troco da mão de obra, né? Do pedreiro ali. Então, não tem muito sentido, né? De parar para analisar esse fato. Então, não tem necessidade de você ir lá e dar 20% para o banco, né? Que nem a grande maioria das pessoas falam aí. Então, é um mito, tá? Isso. Se as pessoas falam isso para você, é um mito. Eu estou aqui para desmentir, né? E se tiver alguém que prove o contrário, pode me chamar aí, me mandar um direct lá no meu Instagram que está aí. E é totalmente mentira, né? Pelo menos eu aqui na minha região, eu não aplico essa questão de entrada, porque eu acho isso injustamente. Então, como que eu monto documentação para bastante clientes em relação à Caixa, né, a financiamentos imobiliários, eu nunca cobrei. Então, isso não existe, né? Existe sim o meu trabalho por montar a documentação, eu faço a cobrança aqui, porém, 20%, isso aí eu sempre tento explicar o mais claro possível para o meu cliente, que ele não precisa passar entrada alguma. Tá? Então, para resumir, você não precisa passar a entrada, a Caixa financia apenas 80% desse valor e 20% seria de recurso próprio que você tem que ter disponível para iniciar. E lembrando, esse recurso pode ser um cartão, um crédito ou uma parceria com alguém. Tá? Então, é mito, não existe. Se alguém te falar isso, você pode mandar esse vídeo para ele explicando. Se teimar, pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, no meu direct. Inclusive tem meu número pessoal lá, quem querer tirar dúvida comigo é só me chamar que eu vou estar à disposição a qualquer momento. Tá? Então é isso, pessoal, a dúvida de hoje que foi tirada, que esse é um tema que a grande maioria das pessoas me pergunta, eu trouxe aqui para vocês, para resumir, para acabar de vez com isso, né? Os gurus da internet tá aí, quem quer vender curso, fala muito sobre isso, que tem que dar 20% de entrada, eles não especificam para você, né, o que seria esses 20%. Da maneira que eu falei aqui agora. Então, de vez por todas, não entre nessa, não caia nessa. Aproveita já para se inscrever no meu canal, para compartilhar, deixe seu like aí. Tá? Vai lá nas minhas redes sociais vizinhas também, já se inscreve lá no meu Instagram, manda mensagem para mim no WhatsApp se você tiver dúvida, manda mensagem lá no meu direct no Instagram. Eu vou estar lá disponível para te escutar, para resolver o seu problema e para te orientar a conquistar sua casa própria ainda esse ano. Então, 2024 a gente vai encerrar aí, todo mundo, se Deus quiser, com casa própria. A gente vai passar Natal e Ano Novo na nossa casa. Ainda dá tempo, falta muito, falta mais de 4 meses aí. Vamos lá, vamos para cima.